Olá, queridos amigos, queridas amigas que acompanham o estudo da obra Depois da Morte. É com alegria que estamos aqui de volta para dar continuidade aos nossos estudos, hoje com o capítulo 21 da terceira parte da obra, o Perispírito ou Corpo Espiritual. Nos episódios anteriores, vimos conversando sobre os testemunhos científicos, os estudos acerca dos fenômenos na França, no mundo como um todo. Leon Denis nos falou a respeito da importância da obra de Kardec, do estudo sistemático, metódico, enfim, do legado que nos deixou. E hoje ele vai se debruçar sobre um conceito-chave muito importante que nos foi trazido por Kardec e pelos espíritos, que é justamente o conceito de perispírito. E ele começa dizendo assim: os materialistas, em sua negação da existência da alma, muitas vezes têm apelado para a dificuldade de conceberem um ser privado de forma. Ou seja, uma das principais objeções ou dificuldades do ponto de vista dos materialistas para entenderem as explicações espíritas ou que os levavam àquela resistência no tratar da alma ou até mesmo conceber a alma era justamente pensar a alma como um ser abstrato, como um ser sem forma, que não é definido, ou até mesmo uma visão mais ingênua, como ainda se tem muitas vezes, pensar a alma como aquele fantasminha, né? Aquele ser esvoaçante, aquela coisa que não se pode muito bem definir. Pela ausência de uma definição mais clara do que é a alma, do que é o espírito, de como o espírito desencarnado pode interagir com a matéria, com o corpo, e, portanto, como ele pode, por exemplo, efetuar aqueles fenômenos, eles ficavam naquela postura de resistência ou mesmo de negação. Justamente pela ausência desse conceito-chave que o Espiritismo vem trazer, preenchendo essa lacuna e auxiliando a explicar aí uma série de fenômenos e dos processos pelos quais se operam esses fenômenos. Por exemplo, os fenômenos de materialização, os fenômenos de movimento, de transporte de objetos. Sem esse conceito-chave do perispírito, fica ali uma lacuna, fica um vazio que realmente cria essa resistência ou essa incompreensão acerca dos fenômenos e mesmo leva à negação, portanto, tanto dos fenômenos como até mesmo da existência da alma. Então o Espiritismo vem entrar nesse vazio que havia sido deixado e que gerava muitas incompreensões. Porque até então, e aí por outro lado, os próprios espiritualistas, prossegue Leon Denis, não sabem explicar como a alma imaterial, imponderável, poderia presidir e unir-se estreitamente ao corpo material, de natureza essencialmente diferente. Então, se existia da parte dos materialistas a dúvida, essa incerteza, por conta dessa indefinição quanto ao entendimento da alma, da parte dos espiritualistas faltava uma clareza no apresentar as respostas, no explicar os processos. Então, de um lado eu tinha as dúvidas e incertezas, do outro eu tinha respostas incompletas ou respostas sem muita clareza, sem muito embasamento, e aí ficava naturalmente a questão em aberto, ficava esse vazio, e aí vem a doutrina espírita justamente também trazer a chave para o entendimento desses processos e desses fenômenos. Por isso, Kardec, no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 6 da segunda parte, quando ele trata das manifestações visuais, quando ele vai falar do perispírito, vai dizer que nele está o princípio dos fenômenos e que ele é um conceito-chave para o entendimento de uma série de outros conceitos, dos próprios fenômenos. Por exemplo, como é que vamos entender o processo de encarnação, o processo das sensações que o espírito sente, as diferentes condições pelas quais os espíritos se apresentam no mundo espiritual e os próprios fenômenos físicos, seja de materialização, transporte de objetos, enfim, uma série de outros conceitos, como é que vamos entendê-los sem o conceito-chave do perispírito? Por isso Kardec vai frisar essa importância desse conceito, dizendo que ele é de tal modo fundamental que a doutrina espírita, após ele, entrou numa nova senda. O estudo da doutrina espírita entrou num novo momento, num novo período, se assim podemos dizer. Até porque ele veio tirar a razão de ser de uma série de entendimentos, de uma série de
de fenômenos que ainda permaneciam meio que no domínio ali no universo do sobrenatural, do maravilhoso. Quando se entende o que é o perispírito, qual é a sua finalidade, uma série de coisas antes pertencentes a esse domínio do sobrenatural e do maravilhoso, vem para o âmbito daquilo perfeitamente compreensível, daquilo que é perfeitamente racional, porque natural. Bastava entender esse conceito. Então Kardec faz, lá no item 109 desse capítulo 6, essa ponderação sobre a importância desse conceito no todo da doutrina espírita, para o entendimento de uma série de outros conceitos. E é o que Denis está dizendo aqui, né? Veio justamente criar ou preencher esse vazio que materialistas de um lado e espiritualistas de outro não haviam conseguido até então preencher. Pois bem, avançando no próximo parágrafo, ele diz assim: como precedentemente já o dissemos, a alma está, durante a vida material, assim como depois da morte, revestida constantemente de um envoltório fluídico, mais ou menos sutil e etéreo, que Allan Kardec denominou perispírito ou corpo espiritual. Então, conceito esse que Kardec apresenta ali na questão 93 do Livro dos Espíritos, juntamente com os Espíritos, questões adiante, 94, 95. E por que perispírito? Kardec, inclusive, vai fazer uma analogia com a palavra perisperma, aquela película que envolve a semente. Do grego, peri é uma preposição que significa ao redor de, no entorno de. E esperma, do grego, é semente. Então você tem perisperma, aquilo que envolve a semente. Kardec vai se apropriar, então, da expressão peri, da preposição, e vai cunhar o termo perispírito, aquilo que envolve o espírito. Porque é justamente essa pergunta que ele faz aos espíritos na questão 93. Se o espírito estava envolvido por alguma coisa. E eles dizem, então, que ele estava envolvido por um envoltório semimaterial, fluídico, mas para eles ainda muito grosseiro, mas para os nossos sentidos físicos, materiais não acessível, que poderia, então, Kardec denomina, então, perispírito. Então, essa ideia que ela é trazida e que Leon Denis está discutindo aqui. E importante frisar, envoltório este que nos acompanha durante a encarnação. Então, quando nós estamos aqui encarnados, ele atua como esse intermediário entre o espírito e o corpo. Nós, espíritos, atuamos no corpo por intermédio do perispírito. Então, ele está aqui conosco. Quando, por exemplo, entramos em processo de emancipação pelo sono, o nosso perispírito nos acompanha, dando-nos uma forma definida no mundo espiritual. E quando desencarnamos, o perispírito também nos acompanha, dando-nos lá essa forma no mundo espiritual. Claro que, se pensarmos lá no topo da escala dos espíritos, se pensarmos na escala espírita, os espíritos puros são aqueles que já alcançaram um tal nível de depuração que até mesmo o perispírito já se depurou por completo. E eles se apresentam de maneiras que nós ainda não concebemos. Seriam precisos aí sentidos que ainda não temos. Como os espíritos mesmo vão dizer no livro dos Espíritos, para nós o espírito é alguma coisa, para vós ainda não. Então nós só conseguimos acessar o espírito com ou por meio do perispírito. Para espíritos já muito sublimados, espíritos puros, nem mesmo o perispírito já não existe mais. Então assim, mas como nós estamos falando aqui da condição da imensa, da esmagadora maioria dos que estamos aqui encarnados na Terra, dos espíritos que ainda vivemos aqui e evoluímos na Terra, encarnados ou não, não é um planeta muito adiantado, não é um orbe, não é uma esfera de espíritos puros. Então essa é uma realidade que ainda está distante de nós. Por isso o perispírito é algo que ainda por muito tempo vai nos acompanhar. E é por isso também que Leon Denis vai dizer aqui mais ou menos sutil e etéreo. Por quê? Ele é um envoltório fluídico, ele é uma matéria quintessenciada, uma matéria mais sutil. É uma transformação do fluido primordial, do fluido cósmico universal, mais sutil que a matéria que nós concebemos, que nós tocamos aqui. E ele é, por isso mesmo, variável de acordo com o orbe em que se está, o planeta em que se está, pois os fluidos ali também variam. Então, quanto mais adiantado na escala dos mundos é um orbe, é um planeta, mais sutil será o perispírito dos espíritos que ali vivem. Quanto menos adiantado, como por exemplo o caso da Terra, mais ou menos sutil será
o perispírito dos espíritos que ali vivem. Então ele depende, ele é mais ou menos sutil e etéreo de acordo com o mundo em que se está e também de acordo com o espírito, com a condição do espírito. Quanto mais depurado, mais desenvolvido moralmente o espírito, mais sutil é o seu perispírito. Quanto mais ignorante ainda, quanto mais apegado à materialidade, às paixões materiais, mais denso será esse seu envoltório fluídico. Então ele varia de acordo com essas circunstâncias, essas características, tanto do orbe de um modo geral, como dentro de um mesmo orbe de acordo com o espírito que ali está. Se trata de um espírito mais adiantado ou de um espírito menos adiantado, esse envoltório será mais ou menos fluídico. É o que está lá também na questão 94 do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata dessa questão em relação aos orbes, como que isso varia de orbe para orbe. Lembrando que o perispírito outra coisa não é senão uma transformação do fluido cósmico universal, é um envoltório fluídico. Mas avançando aqui, Leon Denis diz: como participa simultaneamente da alma e do corpo material, o perispírito serve de intermediário a ambos. Transmite à alma as impressões dos sentidos e comunica ao corpo as vontades do espírito. Então ele atua como uma espécie de ponte do espírito, ele carrega aí a vontade que vai atuar sobre o corpo, que vai ordenar, que vai coordenar o corpo. E do corpo ele carrega as sensações para o espírito, sede da consciência, o ser pensante propriamente. Então ele atua como esse intermediário. Do espírito ele transmite a vontade ao corpo, as resoluções e tal, e do corpo ele traz as sensações ao espírito. Então ele atua como intermediário, mais ou menos como está lá definido quando nós vemos o conceito de trindade universal no Livro dos Espíritos, na questão 27, nós temos Deus, o elemento espiritual, o espírito com E minúsculo, e o elemento material, matéria. No meio desses dois nós temos o fluido cósmico universal, que é esse elemento intermediário. Ora, é mais ou menos o mesmo que se processa no nosso caso. Temos aí 3 elementos constitutivos. Nós temos o espírito, nós temos o perispírito, nós temos o corpo. O perispírito ele vai atuar, transformação que ele é do fluido cósmico universal, ele vai atuar como esse elemento intermediário entre o elemento espiritual e o elemento material. O elemento material, no nosso caso, o corpo. O elemento espiritual, no caso, nós espíritos, seres inteligentes, seres pensantes do universo. E no meio disso, o perispírito fazendo essa intermediação. No momento da morte, destaca-se da matéria tangível, abandona o corpo, as decomposições do túmulo. Porém, inseparável da alma, conserva a forma exterior da personalidade desta. Então, a gente vai ver mais adiante, o perispírito, uma de suas outras características é justamente a sua plasticidade. Ele pode se apresentar de diversas formas, mas geralmente vai apresentar-se de acordo com a última forma, com a forma do último corpo que o indivíduo se utilizou, que o indivíduo teve na sua última existência. Mas é absolutamente plástica essa matéria, ou esse elemento semimaterial de que é constituído aí o perispírito, de modo que ele vai se apresentar, ele pode sofrer modificações, ele vai apresentar inclusive registros de danos causados no corpo. O espírito muitas vezes vai conservar isso no mundo espiritual, muitas vezes sem que o saiba, pela simples projeção das lembranças, da mente nesse elemento plástico que é o perispírito. Mas enfim, o perispírito é, pois, um organismo fluídico. É a forma preexistente e sobrevivente do ser humano, sobre a qual se modela o envoltório carnal. Então, uma forma também modeladora. A gente vai ver muito isso em Emmanuel, André Luiz, falando desse papel modelador do perispírito, no que diz respeito ao corpo. André Luiz vai falar muito sobre isso no livro Evolução dos Mundos, do capítulo 2 em diante. Emmanuel vai falar sobre isso também, esse papel modelador, gerenciador do perispírito, nos próprios processos ali de formação do corpo, por exemplo, e tal. Então, ele é a forma pré-existente e sobrevivente. Já existia, já o tínhamos antes, ele passa por processos de adaptação, claro, quando voltamos à experiência material. Basta lembrar lá o caso da encarnação de Segismundo,
o processo de miniaturização do perispírito, para que ele possa se acomodar ali ao corpo em formação do bebê, mas ele já pré-existia e ele sobrevive à desencarnação. Então o corpo vai para o túmulo, para a decomposição, mas o perispírito continua aí como formador, aquele que dá forma ao espírito. Como uma veste dupla e invisível constituída de matéria quintessenciada. Então, como se fosse uma segunda vestimenta nossa. Para além do corpo, nós temos essa segunda vestimenta que nos acompanha, por exemplo, mesmo quando o corpo não nos acompanha, seja pelo sono, no desdobramento, seja na desencarnação. E quintessenciada, essa quintessência aqui faz uma referência lá ao modelo aristotélico do universo, os 4 elementos de que seria composto. E depois surgiu esse quinto elemento que não se sabia muito ao certo o que nunca foi muito definido assim, mas que representava aquilo que estava para além do que se conhecia até então de elementos formadores. No nosso caso, aquelas formas da matéria que estão para além das formas materiais ou dos estados da matéria que até hoje concebemos. Daí surge essa expressão quintessência. Eu me lembro de uma definição de um querido amigo aqui de São Carlos, professor do Instituto de Física da USP, o Otacílio Rangel, que ele diz que essa expressão quintessência é a expressão da nossa ignorância, porque no fundo nós não sabemos o que é essa quintessência, então tudo que está para além do que nós sabemos, em termos da matéria, ou de elementos constitutivos do universo, a gente põe lá o nome de quintessência. Mas é uma ideia de trazer aquilo que está para além do que os sentidos físicos ou os nossos instrumentos até o momento conseguem alcançar. Mais adiante ele prossegue dizendo, é o perispírito que garante a manutenção da estrutura humana e dos traços fisionômicos, isto em todas as épocas da vida, desde o nascimento até a morte. Exerce, assim, a ação de uma forma, de um molde contrátil e expansível sobre o qual as moléculas vão incorporar-se. Então ele é esse elemento modelador também, para o próprio corpo físico, o processo de formação do corpo, e é absolutamente contrátil e expansível, ou seja, aquela característica sobre a qual falávamos do perispírito, que é a sua plasticidade, a sua tremenda plasticidade, que é o que vai explicar, por exemplo, algo que, se não entendêssemos esse conceito do perispírito, seria difícil de explicar, como é que espíritos do mundo espiritual já desencarnados apresentam-se com feridas, com partes do corpo faltando, reclamando ali dessas dores, dessas feridas, dessas sensações, às vezes com sangue ali jorrando de um determinado ferimento. O que está por trás disso? Ora, você tem o pensamento, a mente, que é a grande construtora, tanto na matéria, mas mais especialmente e de maneira mais destacada no mundo espiritual, você tem a mente e você tem essa matéria muito plástica do perispírito. O espírito gravando ou recordando ali, mantendo as lembranças do seu processo de desencarnação, por exemplo, sem que o saiba até, acaba por imprimir aquelas feridas, aquelas marcas na sua forma perispiritual e por isso se apresenta daquela maneira. Muitas vezes num processo inconsciente. Outras vezes o espírito vai mudar, aí já de maneira consciente, espírito já mais equilibrado, já mais adiantado, ele consegue mudar, por exemplo, a sua maneira de apresentação. Emmanuel, por exemplo, ora aparecia para o Chico na condição vestido, apresentava-se tal qual Públio Lentulus, ora ele se apresentava como na sua última encarnação, em que ele havia sido um padre, que viveu ali em Belém do Pará, esteve um tempo no Rio. Então, é possível o espírito mudar a sua forma de apresentação quando já tem consciência desse processo. Mas por quê? Porque é um fluido, e o fluido vai estar sujeito à manipulação pelo pensamento. Expressão aí da mente, da vontade do espírito. Kardec vai tratar disso, dessa influência do pensamento, até mesmo no perispírito, por exemplo, no capítulo 14 do livro A Gênese, quando ele trata ali do perispírito e trata dos fluidos de um modo geral, da influência, do impacto do pensamento nos fluidos, inclusive naqueles formadores do perispírito. Então, esse corpo fluídico não é, entretanto, prossegue Denis, imutável. Depura-se e enobrece-se com a alma, segue através das suas inumeráveis encarnações, com ela sobe os degraus da escada hierárquica,
torna-se cada vez mais diáfano, brilhante, para, em algum dia, resplandecer com essa luz radiante. E aí que ele fala de que falam as Bíblias antigas, os testemunhos da história, né? Aquelas manifestações que nós vemos na Bíblia, por exemplo, em outros textos sagrados, de seres luminosos que aparecem. Aquilo ali é uma condição já do espírito adiantado, perispírito já muito sublimado, muito diáfano, então aquela irradiação de luz do espírito que já avançou muito. Então, o perispírito ele vai se modificando na medida também que a alma, o ser, né, o espírito propriamente vai evoluindo. Se ele muda de mundo para mundo, ele muda também de acordo com a condição do espírito. Como está lá no livro A Gênese, como mencionávamos, no capítulo 14, do item 7 em diante, Kardec tem ele dedica um espaço ali, um texto, ao estudo da formação e das propriedades do perispírito. E lá do item 9 em diante, ele diz assim, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu belo prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Ou seja, daí se entende também porque os espíritos dos degraus inferiores da escala espírita não conseguem acessar as esferas superiores, ao passo que os espíritos mais adiantados conseguem descer as esferas inferiores. É uma questão até mesmo de densidade relativa. O que é mais denso fica mais preso às esferas mais baixas, de menor vibração. Aquilo que é mais sutil consegue alçar-se a esferas mais elevadas, mais sublimadas. Até os processos de volitação, por exemplo, não são acessíveis a todos os espíritos. Aqueles que ainda estão muito materializados sequer reconhecem essa sua habilidade. Aqueles outros já mais adiantados o fazem. Então existe até essa questão. Mas é importante, como ele diz aqui, né? É imponderável em relação à matéria tangível, mas em relação lá ao mundo espiritual é algo ainda muito denso. Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico, o carnal apropriado ao meio em que se encontram. E tal. Então ele está falando que dessa adaptação, tanto de um mundo para outro, como dentro de um mesmo mundo, nas várias esferas. Ou seja, na Terra, por exemplo, no mundo espiritual, você vai ter diferentes esferas ali de expressão, de vivência. Os espíritos mais apegados, de perispírito mais denso, vão estar nas esferas mais próximas à Terra, ou mesmo entre nós aqui, muitas vezes na inconsciência ainda com relação ao processo do desencarne. Os mais adiantados vivem em esferas superiores ou vêm até de outros mundos para nos auxiliar aqui na Terra. E aqui, quando vêm aqui, tomam envoltórios fluídicos adequados a este mundo. E aí Kardec vai dizer mais adiante, né, no item 10 lá. Os espíritos chamados a viver naquele meio, um determinado meio, tiram deles seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Então é aquilo que nós falamos. Aqui na Terra mesmo, você vai ter perispíritos diferentes de acordo com a condição do espírito. Então, um espírito superior que vem à Terra, um espírito que vem de outro orbe, por exemplo, que vem à Terra, ele vai utilizar-se dos fluidos da Terra, mas das partes mais puras, de fluidos mais sutis da Terra, diferentemente da imensa maioria dos espíritos que ainda se prendem às partes, como ele diz aqui, mais grosseiras, dos fluidos mais densos. Então, há esses dois fatores de variação da condição do perispírito, tanto a condição do orbe em si, mas dentro do orbe, a condição do espírito. O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas
que a sua natureza pode assimilar. Resulta disso este fato capital: a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que é formado aí pelos mesmos elementos. Mais adiante, também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm perispírito menos grosseiro do que os habitantes próprios daquele mundo. Então veja que interessante, né? Tudo isso coordenado aí pelo próprio espírito, pela própria condição em que o espírito está, pela sua mente, ele vai formar em um perispírito mais sutil ou ainda vai manter-se em perispíritos mais grosseiros. Mas lembrando sempre que esse grosseiro é mais sutil do que a matéria densa que nós podemos tocar aqui, a matéria de que é feita o nosso corpo. Então, quanto mais sutil esse perispírito, quanto mais diáfano também, mais luz se irradia desse ser que já alcançou esses patamares. Prosseguindo aqui, Leon Denis diz: é no cérebro desse corpo espiritual que os conhecimentos se armazenam e se imprimem em linhas fosforescentes. O intelecto e o moral do espírito, ele diz mais adiante, longe de se perderem, capitalizam-se e se acrescem com as existências deste. Daí as aptidões extraordinárias que trazem ao nascer certos seres precoces. Então há uma fixação também desses registros de tudo que vai sendo desenvolvido pelo espírito, vai sendo arquivado ali na mente, né, no espírito. Propriamente, a sede da consciência, a sede da memória, vai se arquivando também no próprio perispírito. Vai se gravando ali as impressões do tipo de pensamentos, do tipo de emoções que o espírito mais comumente cultiva. Isso também vai se imprimindo no seu corpo fluídico, naquilo que ele apresenta. A elevação dos sentimentos, ele diz no próximo parágrafo, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações e os sofrimentos pacientemente suportados depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Então é um processo de depuração. O ser, na medida que o espírito vai passando a sobrepujar sob o apego à materialidade, mais depurado vai sendo esse instrumento de que se serve, o seu corpo fluídico. Mais luminosos vão sendo os registros nele arquivados. O próprio Kardec, como eu falei nesse capítulo 14 do livro A Gênese, ele vai falar da ação dos espíritos sobre os fluidos e ele vai falar da ação da mente, né, do espírito em si, sobre o seu próprio perispírito, como que isso vai se registrando. Ele vai dizendo assim, lá no item 14, por exemplo. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Deixa eu ver aqui o trecho que ele vai falar mais propriamente do perispírito. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. As transformações do perispírito. Melhor, ele vai dizer aqui antes um pouco. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda os gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes as transformações resultam de uma intenção, outras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível ao encarnado que possui vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época que o segundo o conheceu. Apresenta-se com vestuários, sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados que tinha então. Ou seja, é aquilo que a gente falava, como que a mente, o pensamento vai dar forma a esse perispírito. Mas a gente diz assim, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. A mais, ele diz mais adiante, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico,
como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último. Desse modo é que, mais adiante ele vai dizer, os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler uma outra como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Enfim, Kardec vai tratando aqui nessa parte, né, quando ele diz a telegrafia, a fotografia do pensamento, como que isso se imprime no nosso próprio envoltório fluídico. Mais adiante, Leon Denis diz, por efeito inverso, os apetites materiais, as paixões baixas e vulgares reagem sobre o perispírito e o tornam mais pesado, denso, escuro. A atração dos globos inferiores, como a Terra, exerce de modo irresistível sobre esses organismos espirituais. Então, por isso que espíritos de uma condição mediana, de uma condição não tão elevada, estão ainda restritos à Terra e não conseguem ir para outros orbes, enquanto que espíritos superiores de orbes mais adiantados conseguem visitar, por exemplo, orbes menos adiantados, como no caso da Terra. É uma própria questão de atração, uma própria questão de densidade, por analogia, claro. Mas é interessante a gente pensar nesses conceitos. E também no mundo espiritual, é por isso que espíritos mais materializados não conseguem subir as esferas sublimadas, ao passo que os espíritos superiores, espíritos já sublimados, conseguem descer, muitas vezes a título de auxílio, às esferas mais densas, onde estão ali os espíritos muitas vezes em sofrimento, apegados às suas ilusões, à inconsciência. No próximo parágrafo, Leon Denis diz: estreita correlação liga os três elementos constitutivos do ser. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o perispírito, tanto mais isento de paixões e moderado em seus apetites ou desejos é o corpo. A nobreza e a dignidade da alma refletem-se sobre o perispírito, tornando-o mais harmonioso nas formas e mais etéreo. Revelam-se até sobre o próprio corpo. A face então se ilumina como com o reflexo de uma chama interior. Então a gente vê isso muito nas descrições que temos nas obras de André Luiz, por exemplo, quando ele vai tratar daqueles espíritos mais sublimados, a maneira como se apresentam, sempre luminosa. A obra Voltaire é uma obra muito interessante nesse sentido, para ilustrar também esses conceitos. E é interessante que Denis diz que isso vai se refletir até no corpo. Na verdade, uma espécie de aura, uma irradiação, quando às vezes o corpo não se apresenta assim tão belo, segundo os padrões do mundo, né, da matéria, mas há aquela como que irradiação, que é a própria simpatia que o espírito desperta pela grandiosidade dos seus valores, das suas emoções, dos seus sentimentos. Ela envolve o indivíduo num misto de simpatia, de admiração, que muitas vezes não é decorrente da beleza do corpo. Ao passo que às vezes o corpo é muito belo, mas a irradiação já não faz jus, porque as emoções cultivadas pelo espírito, aquilo que ele guarda internamente, não são das melhores. Então é preciso tomar cuidado também com relação até essa questão de beleza. A beleza do espírito, ela consegue até se sobrepujar a uma beleza da forma assim não tão bela, não tão próxima dos valores e dos ideais da matéria, vamos dizer assim. Mas, seguindo, é pelas correntes magnéticas que o perispírito se comunica com a alma, e é pelos fluidos nervosos que ele está ligado ao corpo. Então, pelas correntes magnéticas, o perispírito se liga com o espírito propriamente. Ele é coordenado ali por meio dessas forças. E ao corpo ele se liga pelos fluidos nervosos, ou pelo princípio vital, pelo fluido vital. É por meio disso que ele promove ali a sua conexão, fazendo-se então essa ponte que liga lá a vontade, que está lá no espírito, no ser pensante, a mobilização do corpo, a atuação no corpo, e que liga as sensações recebidas pelo corpo a lá a percepção que está na alma, que está no espírito.
Ao final desse parágrafo, Denis diz: a agonia representa a soma de esforços realizados pelo espírito a fim de se desprender dos laços carnais. Aqui falando do processo de desencarnação. O fluido nervoso ou vital, de que o perispírito é a origem, exerce um papel considerável na economia orgânica. Sua existência e seu modo de ação podem explicar muitos problemas patológicos. Aí entra também o próprio entendimento, as explicações sobre, por exemplo, a mediunidade de cura, como se dá o processo de cura, pela transformação, pela troca, pela transfusão desses fluidos por meio aí da vontade, do pensamento que atua, modificando as características dos fluidos, etc. Então está aqui também uma explicação e entendimento. Então esse fluido nervoso ele é fundamental para a gente entender o perispírito também, para a gente entender os processos de cura, para a gente entender os processos mediúnicos. É muito importante entender essa interação perispírito, fluido vital, o fluido do médium interagindo com o fluido vital, com o fluido, com os fluidos, com o perispírito do espírito, de que vai se utilizar do médium. Tudo isso são variáveis importantes para a gente entender o processo mediúnico, seja ele de efeitos físicos, como por exemplo materialização, fenômenos de transporte, seja ele fenômeno de efeitos intelectuais, por exemplo, como se dá o processo de psicofonia, psicografia, justamente pela interação entre os fluidos do médium e do espírito, entre os perispíritos do médium e do espírito. Ao mesmo tempo, agente de transmissão das sensações externas e das impressões íntimas, ele, o perispírito, é comparável ao fio telegráfico, transmissor do pensamento e que é percorrido por uma dupla corrente. Então, esse movimento vai e volta. Ele transmite as sensações e transmite também a vontade. Então, sobre essa questão das sensações, por exemplo, Kardec vai fazer um estudo muito interessante no Livro dos Espíritos, na questão 257, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, e ali ele vai frisar essa importância capital, por exemplo, do perispírito. Ele vai dizer: o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Então, é o que ele diz aqui. Pelas correntes magnéticas, o perispírito se comunica com a alma, e pelos fluidos nervosos está ligado ao corpo. Então ele participa ao mesmo tempo dessas forças e até mesmo da matéria inerte. Então por isso mesmo ele é esse intermediário. Poder-se dizer que é a quinta essência da matéria, é o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Por isso que as sensações no espírito desencarnado elas são gerais. Ele não ouve só pelo ouvido, ele tem a sensação de ouvir pelo corpo inteiro, como a visão também. Não é mais condutos específicos que os órgãos atuavam, como os órgãos atuavam. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornam independentes, com as do corpo. Estas, as do corpo, só por termo de comparação as podemos tomar, e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Aí ele fala: temos visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Então, quando ele fala que está sentindo dor lá numa parte do corpo, enfim, isso na verdade não é propriamente uma dor como nós a temos no corpo material, uma reminiscência, é um reflexo, e isso ocorre no caso de espíritos ainda muito apegados à materialidade, que ele o entende então como as sensações enquanto estava encarnado. Então,
Mais adiante ele diz: durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso, que é o mesmo que Leon Denis está dizendo aqui. Né? Exerce um papel considerável esse fluido nervoso na economia orgânica. É agente de transmissão das sensações externas e das impressões íntimas. Uma vez morto, o corpo nada mais sente por já não haver nele espírito nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como o corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados, com os espíritos puros que já não têm mais perispírito. Então, ele é esse intermediário que explica como se dá o processo de sensação no ser encarnado, o processo de sensação no ser desencarnado, as proximidades entre elas, como também as diferenças entre elas, justamente explicadas aí pelo perispírito e pela relação do perispírito com o corpo. Aí, no próximo parágrafo, Leon Denis prossegue. A existência do perispírito era conhecida dos antigos. Aí ele vai citar aqui, pelas palavras Okema e eu não sei pronunciar direito, mas Feruer, os filósofos gregos e orientais designavam o invólucro da alma lúcido, etéreo, aromático. Então, o cristianismo, mais adiante ele vai dizer, também conserva vestígios dessa crença. E ele cita o apóstolo Paulo. São Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, exprime-se nos seguintes termos: o homem está na terra com um corpo animal e ressuscitará com um corpo espiritual. Assim como tem um corpo animal, também possui um corpo espiritual. Então, de fato, o apóstolo Paulo vai trabalhar conceitos já muito profundos, muito similares mesmo ao que o Espiritismo vai trazer hoje, com o conceito do perispírito. Ele já trabalhava lá atrás, nas suas cartas, especialmente a carta aos Coríntios, ali no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, enfim. Ali, de um modo geral, ele vai trabalhar esses conceitos de corpo espiritual, corpo animal, e o próprio Kardec vai comentar sobre isso também na Revista Espírita. Em dezembro de 63, ele traz um artigo do espírito François Nicolas Madeleine, muito interessante. O artigo chama-se São Paulo, precursor do Espiritismo, em que ele vai resgatar o espírito, traz uma mensagem, resgatando conceitos que o Espiritismo trazia que já estavam lá em Paulo, com outras palavras e tal, mas que eram os mesmos conceitos. E um deles é justamente o conceito do corpo espiritual. Ele vai falar também da mediunidade e tal. E depois Kardec faz um comentário falando justamente sobre essa compreensão do apóstolo já naquele tempo, o quanto ele já conseguia entrever além, né, trazendo esses conceitos já de corpo espiritual ou de perispírito. Aí, avançando aqui no texto, Leon Denis vai dizer assim, no próximo parágrafo: embora em diversas épocas tenha sido afirmada a existência do perispírito, foi ao Espiritismo que coube determinar o seu papel exato e a sua natureza. Daí ele cita o trabalho de Crookes, as experiências com outro estado da matéria, e ele prossegue. Esse organismo espiritual, semelhante ao corpo material, é um verdadeiro reservatório de fluidos que a alma põe em ação pela sua vontade. Como falávamos, ele não é outra coisa senão uma modificação do fluido cósmico universal, portanto, fluidos, e esses fluidos serão muito importantes, por exemplo, nos processos mediúnicos, por meio desses fluidos, na interação com os fluidos do espírito, com o perispírito do espírito desencarnado, é que se darão os processos, transporte de objetos, materialização, a própria interação para os fenômenos de natureza intelectual, enfim. O organismo espiritual é esse reservatório de fluidos. No próximo parágrafo, o perispírito tem, portanto, sentidos análogos aos do corpo, porém muito mais poderosos e elevados, como a gente viu aqui, justamente porque já não estão restritos aos condutos limitados dos órgãos físicos. A visão não se restringe mais apenas aos olhos, a audição aos ouvidos. É o ser como um todo, o perispírito como um todo, que sente.
ele tudo vê pela luz espiritual diferente da luz dos astros, e que os sentidos materiais não podem perceber, embora esteja espalhada em todo o universo. Voltando lá à questão 257, em que Kardec vai tratar das sensações dos espíritos, ele vai dizer exatamente isso. Aqui, ó. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhe sucedia quando vivos. Ou seja, se expande essa percepção. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser. Eles chegam assim ao sensorium comune, é uma expressão em latim, ou seja, é uma sensação comum, ou uma sensação do todo, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Pelo que concerne à vista, ele diz mais adiante, essa para o espírito independe da luz, qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É contudo mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Ou seja, se expande, é o que Leon Denis disse aqui. A permanência do corpo fluídico, antes como depois da morte, explica também o fenômeno das aparições ou materializações de espíritos. O perispírito, na vida livre, do espaço, possui virtualmente todas as forças que constituem o organismo humano, mas nem sempre as põe em ação. Desde que o espírito se ache nas condições requeridas, isto é, desde que pode retirar do médium a matéria fluídica e a força vital necessárias, ele as assimila e reveste pouco a pouco as aparências do corpo terrestre. Está aqui explicado o processo de materialização dos espíritos, que Kardec também vai explicar lá no Livro dos Médiuns, por exemplo, no capítulo 6 da segunda parte, quando ele trata das manifestações visuais, a aparição do perispírito para o médium, para a vidência do médium, por exemplo. O perispírito, o espírito pode configurá-lo de tal modo, mudando as suas propriedades, as suas características, que ele não vai aparecer para o médium. Então o médium pode estar vendo o ambiente espiritual, mas não vê o espírito. Ele pode se fazer aparecer para o médium, que tem a vidência e a clarividência, como ele pode, inclusive, em determinadas circunstâncias, fazer-se visível até para aqueles que não são médiums. E aí nós temos mais propriamente um fenômeno de materialização, que vai envolver aí os fluidos de um médium de efeitos físicos, um médium de materializações, os fluidos do próprio espírito desencarnado, que combinados vão então propiciar essa condição de ponderabilidade do perispírito, que pode ser inclusive tocado, pode ser inclusive sentido pelos sentidos físicos. É o que Kardec trata lá, por exemplo, no item 105 do Livro dos Médiuns. Por sua natureza e estado normal, o perispírito é invisível. Mas aí mais adiante ele diz, também, do mesmo modo que alguns desses fluidos pode ele sofrer modificações que o tornem perceptível à vista, que quer por meio de uma espécie de condensação, quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas. Aparece-nos então sob uma forma vaporosa. A condensação, preciso é que se tome essa palavra não na sua significação literal, é apenas uma analogia que Kardec faz. A condensação pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retomar instantaneamente seu estado etéreo e invisível. Esses diferentes estados, diz ele mais adiante, do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior. Quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível, mas para isso não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar ao médium.
Então envolve tanto o fluido do médium como do espírito, como a vontade também do espírito de se fazer visível. Assim se explica o processo de materialização. Então aquilo que, por exemplo, parecia pertencer ao âmbito do maravilhoso, do sobrenatural, que os céticos negavam, quando se entende esse conceito-chave do perispírito, dos fluidos do qual ele é feito, fluidos esses que são operados, que são modificados pela vontade, pelo pensamento, esse fenômeno vai entrando no âmbito das coisas naturais, de serem compreendidas. Claro que é um fenômeno raro, não é tão simples de se ver nem de se operar, mas é perfeitamente compreensível quando se entende esse conceito-chave, que é o conceito do perispírito. O fenômeno de objeto, transporte de objetos, por exemplo, de mesas, quando você vai entendendo perispírito, fluido e etc., tudo vai se tornando mais claro. E assim sucessivamente. O Livro dos Médiuns vai deixar isso muito claro ao longo de todo o estudo que Kardec vai fazendo dos fenômenos. Reiteradas vezes ele vai se utilizar ali do conceito de perispírito para explicar os processos de interação entre o espírito desencarnado e o elemento material ou o médium e tal. E mais adiante, já concluindo, as fotografias e os moldes obtidos em parafina mostram-nos que esse novo corpo é idêntico ao que o espírito animava na Terra. Então, muitas vezes o perispírito materializado ali, de espíritos encarnados, colocava ali um molde de parafina e depois ficava ali o registro da mão, da materialização e tal. Então, isso mostra que é um corpo não necessariamente idêntico ao corpo da matéria, mas formado de elementos materiais. Mas, prossegue Denis, essa vida só pode ser temporária e passageira porque é anormal, ou seja, não é uma condição natural, ou melhor, não é uma condição normal, não é uma condição comum. É um processo transitório. E os elementos que a produzem após uma curta condensação voltam às fontes de onde foram emanados. Até porque há uma exigência significativa nesses processos, por exemplo, para o médium, os médios de materialização gastam uma tremenda energia, alguns saem da sessão tendo perdido 2 quilos, 3 quilos. Então, assim, é um processo que exaure muito o médium. Então, não é uma condição normal, corriqueira. É natural porque pertence a uma lei natural, tem uma lei natural ali por detrás, mas não é uma condição corriqueira comum. Mas agora é entendida, compreendida a partir desse conceito do perispírito, que é então, ao mesmo tempo, esse transmissor da vontade do espírito ao corpo, por meio do qual ele atua, e ao mesmo tempo também esse receptor e transmissor das sensações do corpo para o espírito. Isso enquanto encarnado. Enquanto errante, na condição de espírito desencarnado, ele também é esse veículo das sensações, só que agora sensações mais abrangentes, mais universais em todo esse envoltório fluídico. Emmanuel tem uma mensagem interessante no livro Roteiro, em que ele trata do perispírito, no capítulo 6. Separei aqui um trechinho, ele diz assim: o perispírito é ainda corpo organizado, que representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste, além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com seu peso específico. Então, o mesmo conceito que a gente vê lá na física, na química, peso específico, é o conceito por Emmanuel aqui trabalhado. Imaginemos o mundo espiritual como se fosse um oceano em que estamos imersos. Quanto mais denso, mais fundo descemos. Quanto mais sutis, mais nos elevamos nesse oceano do fluido universal. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora. Ele vai falar ali das moléculas, das substâncias de que é feito esse corpo perispiritual, esse envoltório fluídico, que naturalmente são diferentes das substâncias formadoras da matéria como nós as conhecemos aqui. Lá no livro No Mundo Maior, capítulo 4, o Calderaro também vai trazer algumas reflexões nesse sentido para André Luiz, dessas substâncias, dessa série estequiogenética que transcende as substâncias químicas que nós conhecemos até o momento nas ciências materiais da Terra. Então, transcendendo isso,
é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Então, de acordo com o padrão vibratório e, portanto, sentimentos, emoções, pensamentos, isso se reflete nessa matéria rarefeita profundamente plástica. O organismo delicado, com extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam agilidade e habilitação que só a experiência consegue conferir. Então, quanto mais o espírito também já se treinou, se habituou a utilizar dessas suas potências, o pensamento, a vontade, mais ele consegue ordenar essas modificações. Por isso que você vai ver espíritos superiores que conseguem fazer modificações muito facilmente nas suas vestimentas, até na maneira pela qual se apresentam. Agora, é diferente no caso daqueles espíritos que imprimem essas características no seu perispírito quase que num processo de inconsciência. O espírito lá, sofredor, que desencarnou, perdeu uma parte do corpo e se apresenta em perispírito, sem essa parte do corpo, reclamando de dores, o sangue ainda jorrando, aquilo é um processo inconsciente, mas não deixa de ser influência do pensamento e da mente sobre essa matéria plástica. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. O progresso mental, representando aí progresso moral, progresso intelectual, é isso que vai conferindo renovação a esse equipamento do espírito. Então é importante entender essa importância da mente e a importância do cultivo dos pensamentos adequados, até mesmo para equilibrar, manter a harmonia desse nosso veículo, desse nosso instrumento fluídico e aos poucos imprimindo nele também características de suavidade, de luminosidade, que são as características dos espíritos que vão se elevando na escala dos seres. Então, basicamente, esse é o conceito que a doutrina espírita vai nos apresentar sobre o perispírito. Aqui nós falamos num voo panorâmico, dá para se aprofundar em muitos aspectos. Conceito esse chave para o entendimento de uma série de fatores no que diz respeito ao mundo espiritual, aos espíritos propriamente. Eu me lembro até do caso interessante de Joana d'Arc, que é relatado por Leon Denis no seu livro, Joana d'Arc Médium, quando ela foi interrogada e eles perguntaram para ela, mas vem cá, os espíritos que aparecem para você, ela tinha uma mediunidade fascinante, interagia com os espíritos, eles aparecem vestidos ou eles aparecem nus? E ela então tem uma resposta brilhante, ela diz, Deus é suficientemente grande para os vestir, Deus terá poder suficiente para vesti-los. Acredita que Deus não teria esses meios? Então, assim, uma resposta, na verdade, irônica, mas é o questionamento que eles tinham na época que permanecia sendo o questionamento dos céticos no tempo ali de Kardec, de Leon Denis. Como é que vai ter espírito? Com que forma? Ele vai ter roupa? Não vai ter roupa? Como é que ele vai se apresentar? É aquilo que Kardec vai discutir num capítulo sensacional do Livro dos Médiuns, o Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8. Essa questão dos objetos do mundo espiritual, das vestimentas, mas que outra coisa não é senão expressões do perispírito, que são impressões ali gravadas pela mente nesse molde vibrátil que é o perispírito. Então ficam aqui as nossas reflexões sobre esse capítulo. No próximo episódio, nós avançamos para o capítulo 22, Os Médiuns. Um grande abraço para todos, bons estudos, boas reflexões. Quaisquer dúvidas, acréscimos, podem deixar aí no comentário do vídeo. Vamos seguindo juntos, construindo esse estudo. Muita paz para todos.